Não existe planeta B para vivermos. E nada escapa da Terra. Emissões de gases, lixo, poluição, no máximo saem do nosso raio de visão. Mas nada vai fora, porque não tem fora. Olá, ouvintes do Não Tem Fora, o podcast de meio ambiente do Correio do Povo. Estamos voltando depois de uma parada mais longa do que o esperado. A gente precisou se reorganizar por causa da pandemia do novo coronavírus e também por causa da pandemia, nosso áudio vai ficar um pouco prejudicado, já que estamos fazendo essa gravação diretamente das nossas casas. Estamos no nosso 4º episódio do Não Tem Fora e, como não poderia deixar de ser, vamos falar de coronavírus e clima. E para nos ajudar a entender essa relação, a gente convidou o professor Alexandre Araújo Costa. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao Não Tem Fora. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes e diga quem é Alexandre. Ok, boa tarde, boa noite, bom dia, o que seja a hora em que vocês estejam nos escutando. Eu sou Alexandre Araújo Costa, sou professor titular da Universidade Estadual do Ceará, do curso de graduação em Física e do programa de pós-graduação em Climatologia Aplicada. Sou físico de formação, um bacharelado e mestrado pela Universidade Federal do Ceará, PhD em Ciências Atmosféricas pela Colorado State University e com pós-doutorado pela Yale University. E, bom, eu fui um dos autores principais do primeiro relatório de avaliação do painel brasileiro de mudanças climáticas e além das minhas atribuições como educador, professor, pesquisador, cientista, eu também trabalho com divulgação científica. No momento eu me dedico, entre outras coisas, à produção do material para o projeto O que você faria se soubesse o que eu sei, e dá nome ao nosso blog e ao nosso canal no YouTube. Legal. Professor, durante essa pandemia, a gente tem visto várias imagens de satélite que mostram menos poluição no ar, a qualidade do ar está melhor em várias cidades, a gente tem aviões estacionados em todo o mundo, tem menos carros nas ruas, menos poluição, o ar está mais claro, mais limpo. Vários sinais que parecem ser positivos para o meio ambiente. Então, a gente pode pensar que, apesar de todo o sofrimento humano que tem nessa pandemia, ela parece estar ajudando o meio ambiente. Isso faz sentido? Eu acho que a gente precisa relativizar esse tipo de informação, porque embora os indicadores, né, sejam de satélites, sejam de medidas locais de concentração de poluentes, têm mostrado, de fato, uma redução, né, da concentração de substâncias como os óxidos de nitrogênio, redução do material particulado, enfim, em geral, uma melhora na qualidade do ar, da visibilidade, etc. A gente precisa entender que esses gases e partículas são o que a gente chama de poluente de vida curta, ou seja, eles só existem de maneira abundante em regiões altamente industrializadas, em grandes centros urbanos, porque eles são continuamente produzidos, né? No caso dos óxidos de nitrogênio, na combinação de nitrogênio e oxigênio a altas temperaturas, como a gente tem nas caldeiras industriais e nos motores a combustão. No caso do material particulado, né, por conta da combustão incompleta de, seja lá o que for, qualquer combustível que esteja sendo utilizado. A grande questão aí é, uma vez retomadas todas as atividades que dão origem a esses poluentes, as concentrações deles vão voltar ao que eram no outro minuto, né? Ou seja, a não ser que a saída da quarentena, do confinamento e a retomada das atividades econômicas se dê num outro paradigma, né? Uma recuperação econômica a partir de outros parâmetros, mas rapidamente vamos ver todo o estrago sendo tomado, acontecendo ao mesmo tempo. Isso sem falar de uma questão mais grave, que é a questão dos gases de efeito estufa, que estão entre aquilo que a gente chama de poluente de vida longa, né? Que por conta do efeito cumulativo, mesmo você tendo reduzido as emissões desses gases,
ao longo desses meses de redução, de retração de atividade econômica, de uso de transportes, etc., as concentrações continuam lá, da ordem de 410 partes por milhão em volume, no caso do dióxido de carbono, e, portanto, a questão do clima continua lá, o problema, né, mal sendo arranhado em função, né, do processo da pandemia. Então, acho que tem que relativizar muito, né, esse discurso. Então, mesmo que haja essa redução momentânea, ou mesmo que todo esse ano tenha uma boa redução de emissão de gases, isso não resolve e não chega perto de resolver o problema do aquecimento global. Então, ok, vamos desenvolver um pouco isso. Na verdade, a expectativa, as projeções que estão sendo feitas em função dessa redução de emissão de gases de efeito estufa global é que nós fechemos o ano de 2020 com emissões 7% menores do que as de 2019. Isso, no final das contas, deve fazer com que a concentração de CO2 deixe de subir cerca de 0,2 partes por milhão em relação ao que provavelmente subiria caso não tivesse acontecido a pandemia. Então, talvez a metáfora que caiba nesse caso é o seguinte: o problema do aquecimento global é como um muro que a gente vem construindo desde o início da Revolução Industrial, colocando tijolo em cima de tijolo. E, portanto, é algo cumulativo. O que acontece quando entra a pandemia é que o ritmo de colocação desses tijolos ficou mais devagar. Então, não é que o problema desapareceu, pelo contrário, o muro está lá, não é sequer que o problema diminuiu, é apenas que o problema passou a se agravar de uma maneira um pouco mais gradual, né? E, para a gente ter uma noção do que isso significa, uma redução de 7% ao ano é justamente o que a gente precisa fazer todos os anos, não como resultado de uma calamidade sanitária e problemas econômicos associados a isso, mas como resultado de ação consciente, organizada, para manter o planeta, né, com possibilidades de controlar o aquecimento global em níveis minimamente seguros. O senhor falou que é um problema acumulativo, e aí me vem à mente, existe como retirar esses gases da atmosfera? Existem alternativas científicas e elas são viáveis em termos de custo, de tempo, ou realmente a única solução é descarbonizar, parar de emitir gases de efeito estufa? A única tecnologia testada, aprovada para uso em grande escala se chama fotossíntese. E não é uma tecnologia humana, é uma tecnologia da própria biosfera, né, desenvolvida pelas cianobactérias há 2 bilhões de anos atrás. Existem, obviamente, né, estudos, né, de tecnologias de retirada de carbono, de mineralização do CO2 na forma de carbonato, captura, né, na boca da chaminé. E assim, é óbvio que essas pesquisas elas devem ser desenvolvidas. Existe também todo um debate em torno do uso de culturas de bioenergia, né, para substituição da biomassa, né, dos combustíveis fósseis pela biomassa em termoelétricas, combinado com essa captura de carbono. A grande questão aí é a seguinte, né, é que, em primeiro lugar, as emissões de hoje são simplesmente gigantescas. Né? Nós estamos emitindo cerca de 42 bilhões de toneladas de CO2 todo ano. E não tem como, não é razoável supor nem que um programa de reflorestamento e recuperação de biomas radical a nível global, e muito menos a disseminação de tecnologias como CCS, né, captura e armazenamento de carbono, e BSCS, que é a bioenergia com essa captura, não há indícios que a gente consiga fazer isso em escala razoável para sequestrar mais do que 10 bilhões de toneladas.
Então, fica aí uma enorme diferença da ordem de 30 bilhões de toneladas de carbono, que mesmo que a gente fizesse tudo que está ao nosso alcance para remover o carbono da atmosfera, continuariam se acumulando anualmente. Então, não tem jeito. A única maneira de realmente resolver a questão do aquecimento global com toda a urgência e gravidade que o problema demanda é uma descarbonização radical da economia. Tanto no nosso setor energético, na base de energia, deixar de ser os combustíveis fósseis. As contas que a ciência do clima faz é de que nós precisamos deixar 90% do carbono acumulado nas jazidas de carvão, petróleo e gás onde estão, no subsolo, sem tirá-las de lá, e também no nosso sistema de produção de alimentos. Ou seja, de início, interrompendo por completo o desmatamento, passando a reflorestamento, uma mudança radical na nossa agropecuária, e não apenas demanda a expansão de fronteira agrícola via desmatamento, mas que é intensiva em carbono e em outros gases de efeito estufa, como, por exemplo, as emissões de metano associadas à fermentação entérica dos rebanhos de ruminantes e as emissões de óxido nitroso advindas da decomposição de resíduos e de fertilizantes nitrogenados. Nós precisamos sair desse sistema de produção de alimentos como está configurado e passar a um sistema que seja muito menos intensivo em carbono ou que, na verdade, contribua para fazer o contrário, armazenar carbono no solo e ajudar a retirar esse carbono da atmosfera. De outra forma, nós não temos como frear o problema, tampouco resolver. Professor, tu falaste agora sobre as queimadas e a questão da Amazônia. O Brasil, ao contrário de grande parte do mundo, esse ano deve acabar 2020 com um aumento de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Um dos motivos é que, apesar da desaceleração dos setores produtivos, como a indústria, por exemplo, o número de queimadas na Amazônia vem subindo em taxas ainda maiores que as do ano passado, quando a devastação já foi muito maior do que em anos anteriores. Uma análise do Observatório do Clima publicada há poucos dias indica que as emissões do Brasil podem subir entre 10% e 20% neste ano de pandemia em relação a 2018, que foi o último ano no qual se tem dados disponíveis. Eu gostaria que tu fizesse uma análise desse contexto brasileiro. O que o Brasil poderia fazer ou deveria fazer para lidar com essa situação em relação às queimadas e qual é o papel do Brasil nesse combate às mudanças climáticas? Qual deveria ser o papel do Brasil, que é um país que tem a floresta amazônica e que é um país dessa dimensão? É muito lamentável, né, esse quadro. O Brasil, ele conseguiu uma triste façanha, porque o que acontece em geral é que o pessoal da economia, o pessoal dos pesquisadores do setor de energia, eles procuram muito construir o conceito de desacoplamento, né? O que significa isso? Hoje a nossa economia, basicamente o que acontece é geração de riqueza está muito associada a um uso intensivo de energia. E esse uso de energia está associado a emissões de dióxido de carbono. Né? Então você tem economia, energia, carbono, tudo isso acoplado. O que, obviamente, os economistas e os pesquisadores do setor energético pretendem é desacoplar isso aí, ou seja, que você possa continuar gerando riqueza sem isso demandar enormes quantidades de carbono, de dióxido de carbono sendo emitido para a atmosfera. Ou seja, separar uma coisa da outra. Crescer a economia reduzindo as emissões. O Brasil conseguiu fazer o contrário. O Brasil vai ter um tremendo, vai ver a sua economia despencar, como basicamente a economia global, ao mesmo tempo em que aumenta as emissões. É um desacoplamento às avessas. Pior dos dois mundos. Tá? E isso tem um porquê. Justamente porque o perfil das emissões brasileiras é bem diferente do perfil da maioria dos países, especialmente os países mais industrializados. O Brasil
tem pelo menos cerca de metade das suas emissões brutas de gases de efeito de estufa associadas à mudança do uso da terra, ou seja, desmatamento e queimadas. Sendo que algo como 20 e poucos por cento tipicamente vão para as emissões não neutras da agropecuária e também 20 e poucos por cento para o setor de energia todo, incluindo o uso de energia pela indústria, geração elétrica por termoelétricas fósseis e todo o setor de transporte brasileiro, que é altamente intensivo em carbono. Ou seja, como os desmatadores terminam sendo os principais responsáveis pelas emissões brasileiras, eles não fizeram home office, né? Diferente da gente, madeireiros, garimpeiros, mineradoras e agronegócio seguiu impunemente, né, numa lógica de devastação. Um forte apoio, inclusive, do governo federal, né, passando a boiada, como a gente ouviu, aproveitando a pandemia. Olha a gravidade dessa frase, né? Aproveitar a pandemia, aproveitar dezenas de milhares de mortes para passar a boiada, para avançar a devastação ambiental. Então, o Brasil, nesse caso, chegou à triste realidade de ter as suas emissões muito provavelmente aumentando, mesmo com queda das emissões de energia, por conta de um aumento maior ainda das emissões de mudança do uso da terra. E também emissões da agropecuária, né? Porque tem menos bois sendo abatidos. Isso vai na contramão completamente daquilo que é necessário fazer em escala global, em relação ao que o Brasil se comprometeu a fazer em termos de meta de redução das emissões de gases de efeito de estufa, no caso, 37% até 2025, 43% até 2030, e é mais na contramão ainda daquilo que o Brasil poderia fazer. O Brasil teria tudo para ser uma enorme potência verde, protetora do clima global e da sua magnífica biodiversidade, da sua magnífica hidrosfera, né? E isso por quê? Porque nós temos possibilidade de usar fontes renováveis de energia de maneira muito fácil, né? Energia solar, inclusive energia solar residencial, permitiria o barateamento da produção energética, das contas de luz das pessoas, né? O uso de energia eólica, obviamente respeitando, né, parâmetros de preservação ambiental, né? E o próprio uso de biomassa. Além disso, o Brasil poderia ser exatamente na lógica de mudar o eixo da sua agricultura, dessa monocultura devastadora, alimenta a indústria da carne e também, né, a própria expansão do pasto, poderia mudar essa lógica toda para uma agricultura muito mais eficiente, baseada nos princípios de agroecologia. E isso, né, combinado com um programa de reflorestamento e recuperação de biomas, faria com que o Brasil, muito provavelmente, tivesse o potencial de ser o primeiro país a ser neutro em carbono, ou mais ainda, ser o primeiro país a ter emissões líquidas negativas, tirar mais carbono da atmosfera do que emitir. Infelizmente, né, algo que já era ruim em governos anteriores e que agora se agravou de uma maneira inédita, está realmente nos tirando completamente da rota dessa possibilidade. Falaste nas metas que o Brasil está deixando de cumprir, que provavelmente não vai cumprir. Em 2015, né, essas metas que tu te referes, essas metas são as metas do Acordo de Paris, quando em 2015 195 países assinaram o acordo durante a COP21. As COPs, para os ouvintes que não estão habituados à nomenclatura, são as conferências da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Nesse encontro de 2015, os países signatários estabeleceram metas voluntárias para reduzir a emissão de emissões de gases de efeito estufa. No entanto, os compromissos assumidos, mesmo se concretizados, não atingem o nível de corte necessário para impedir que a temperatura da Terra ultrapasse os 2 graus acima dos níveis pré-industriais, que é um dos objetivos dos esforços da governança do clima.
Alguns estudos, inclusive, dizem que a temperatura, mesmo se concretizadas as metas, poderiam chegar a 3,5 graus acima dos níveis. Acho que é isso, né? O que desencadearia uma série de efeitos muito danosos para a humanidade. E aí eu lhe pergunto, nesse ano de 2020, a gente teria uma nova conferência, a COP26, em que essas metas seriam revistas, né? E seriam propostos novos cortes, metas mais ambiciosas, era a ideia. A COP26 foi cancelada por causa da pandemia. Como vai se dar esse jogo político, assim? Como é que tu achas que isso vai se desenvolver a partir de agora, né? Qual vai ser o papel do meio ambiente, visto que a economia vai estar muito pior do que a gente entrou nos anos anteriores, que já não vinha bem. Como é que vai se dar isso a partir de agora? Como é que os governos vão parar para pensar em clima se continuar nesse mesmo modelo ou tentando repetir esse modelo que a gente vinha tendo até ano passado? Ok, ótima pergunta, né? Primeiro, a informação que você deu é precisa. O Acordo de Paris é altamente insuficiente. Ele é muito bom na sua primeira página, quando ele reconhece aquilo que a ciência do clima já dizia há muito tempo antes dele ser celebrado, que era que seria necessário conter o aquecimento global, limitar o aquecimento global a níveis bem abaixo de 2 graus Celsius, além, né, acima das temperaturas pré-industriais, e preferencialmente abaixo de 1,5 grau. Isso foi confirmado posteriormente, inclusive por um relatório especial do IPCC de 2018, o SR15, que é um documento científico extremamente valioso, que mostra como os impactos de permanecer abaixo de 1,5 grau tendem a ser bem menores do que 2 graus e infinitamente menores do que a catástrofe que significa ultrapassar 2 graus. Então, a ciência de fato mostra isso, e o Acordo de Paris, embora faça esse reconhecimento científico, ele não aponta de fato os caminhos necessários para fazer isso. Ele até fala de proteção de florestas, etc., mas algo que é de se estranhar demais é que no conjunto do texto do Acordo de Paris, em nenhum momento são mencionados os combustíveis fósseis. Isso tinha que ser a palavra mágica. Fossil fuels, combustíveis fósseis. Era preciso colocar muito abertamente que nós precisamos, em algum ponto da nossa trajetória, abandonar completamente o uso dessas energias fósseis, né? E aí, nesse caso, de fato, mesmo com as metas voluntárias, esse é um outro problema, né? É algo muito frouxo. É tipo você vai propor uma vaquinha para né, cumprir algum objetivo, comprar alguma coisa, e aí, na hora da vaquinha, cada um contribui com menos do que deveria, e o total não fecha, a conta não fecha. Então, mesmo com todas as contribuições voluntárias, o Acordo de Paris não funcionaria, não cumpriria suas metas, porque o aquecimento global chegaria, com as metas sendo cumpridas, a 2,7 a 3,5 graus Celsius, como você disse, até o final do século XXI. Né? E isso tem um nome, isso é catástrofe, isso é catastrófico. Não podemos aceitar que o legado para o restante desse século, o legado deixado, né, para nossos jovens, nossas crianças e as gerações futuras, seja de um planeta com um clima hostil. Porque esse nível de aquecimento, ou algo até pior, dado que vários países não estão cumprindo as metas, implica perda em massa dos corais, especialmente de águas tropicais. Né? Mesmo com 1,5 grau, 70% dos corais seriam afetados, para a gente ter uma noção da gravidade. Acima de 2 graus, é você colocar em risco todos os recifes de corais de águas quentes do planeta. Né? Significa realmente uma extinção em massa quando se trata desse importante ecossistema marinho. Quando a gente fala de passar de 1,5, especialmente passar de 2 graus, a gente está falando de elevação do nível do mar da escala de metro, já no final desse século ou começo do próximo. A gente está falando de perda de gelo no Ártico, especialmente, de uma forma dramática.
O volume de gelo do Ártico, que já encolheu 70%, desde que começou a ser monitorado no final dos anos de 1970 e 1980 até hoje, com 1,5 grau, haveria a chance de, pelo menos uma vez a cada 100 anos, ele desaparecer completamente durante o verão. Já com 2 graus Celsius, essa chance cresce para 1 a cada 10 anos. E a partir daí, chegando a 4 graus, significa que todo o verão do Ártico, o gelo some por completo. O dano que isso traz para aquele ecossistema é mortal, além de amplificar o próprio aquecimento global, já que o gelo é uma superfície refletora, né? Então, essa política que foi estabelecida em Paris, em 2015, apesar de apontar o caminho correto, era insuficiente. A ideia é que chegássemos agora em 2020 e nós ajustássemos, né? Nós girássemos o botãozinho para apertar, né? Controlar mais ainda as emissões, exigir dos países metas mais sérias e, no final das contas, o que é que nós vimos de lá para cá, né? Trump retira Saindo do acordo. do Acordo de Paris. O Brasil permanece no Acordo de Paris só como fachada, para não ser fortemente retaliado, né, em seus produtos agrícolas e minerais, mas certamente não vai cumprir a meta, pelo contrário, né? Tem o ministro do Meio Ambiente que disse que a mudança climática é uma questão acadêmica para daqui a 500 anos. Daqui a 500 anos nós vamos estar no clima do Oligoceno. Não vai ter calota polar no hemisfério norte, esse ritmo, né? E, portanto, por fim, a gente perde a COP26, né? Além dessa timidez das metas não ser resolvida, a gente perde um fórum importante de negociação. Aí me permite, inclusive, uma observação. É muito lamentável a lógica toda da ONU de só fazer COP com aquele monte de emissão de carbono presencial, né? Gente, bota uma banda, ONU, bota uma banda larguíssima e faz essa bendita conferência das partes remota, cara. Só né? tem a conferência quando vai todo mundo de avião e se junta todo mundo. Pois é, eu dispensaria totalmente, né? Acho que a gente tinha que, inclusive, rever isso daí. Embora, sendo totalmente franco, né? O impacto das emissões da aviação internacional já não é tão grande, né? É da ordem de 2 a 3% apenas das emissões globais e, obviamente, um único evento desse não tem peso significativo. Teria um peso simbólico, né? Mas, de qualquer maneira, é muito ruim que nós estejamos nessa situação, né? Em que o clima, que já não entrava como prioridade na agenda como deveria, se torna secundário. O que tem acontecido de positivo apenas é que diversos países, especialmente na Europa, têm chamado por uma recuperação verde da economia, né? Isso é um fato. E existe, de forma minoritária em outros países, como, por exemplo, debates aí no Canadá, nos Estados Unidos, de propostas que vêm recebendo o nome de Green New Deal, né? Ou seja, um grande pacto verde, e que mereceria demais uma versão brasileira, né? Para a gente, inclusive, mostrar que verde é bom, né? Verde pode distribuir riqueza, verde pode gerar emprego, né? Verde, uma economia, né, bem mais verde, ela é muito mais capaz de promover justiça social, no caso socioambiental, e garantir um futuro para as gerações, né, de jovens e crianças do nosso país e do planeta. Professor, você é otimista quanto à saída dessa pandemia de forma mais verde? Na verdade, eu não gosto nem de usar o termo otimista, porque se eu fosse trabalhar nesse parâmetro, eu nunca seria. Eu sou sempre tido como pessimista. Mas eu acho que a lógica nós vamos abrir mão de disputar? Eu acho que não. Porque esse, na verdade, é o recado, né? Porque, veja, não é
a analogia aqui não é com um campeonato de futebol mata-mata, em que tanto faz você perder de 1-0 ou de 7-1, e você é eliminado do mesmo jeito. Não. Né? Aqui perder de 1-0 é diferente de perder de 2-0, que é diferente de perder de 3-0 e que é diferente de perder de 7-1. Né? Evidentemente, nós já temos alguns danos ao sistema climático terrestre e seus biomas que são irreversíveis. Infelizmente, é preciso admitir isso. O Ártico está praticamente condenado. Né? Nós temos alguns ecossistemas mais frágeis de manguezal, né? De florestas, por exemplo, a porção leste da Amazônia já tem sérios riscos de savanização, né? Segmentos da nossa caatinga, que é um bioma extremamente desvalorizado, mas que todo mundo deveria conhecer, como ele é exuberante na estação chuvosa, né? Quando todas as plantas correm para se reproduzir no momento em que chega a chuva, e torna a caatinga o bioma mais cheiroso do nosso país inteiro. Né? Tem setores aí, segmentos em que a caatinga está ameaçada, né, por desertificação. Então, alguns danos são irreversíveis, mas outros não. Né? Por exemplo, o centro e o oeste da Amazônia, controlando o aquecimento global a 2 graus Celsius, vão sofrer? Vão. Vai ter mais mortalidade de árvores? Vai. Vai ter mais risco de incêndio? Vai. Mas não necessariamente vai entrar em colapso. Ele entra em colapso no aquecimento global de 3 graus, por exemplo. Tá? Floresta boreal, corais, né, de latitudes médias. Tem muita coisa que dá para salvar ainda. Né? Então, se a gente correr atrás e perder de 2-0, 2 graus Celsius, né, tem muito estrago? Tem. Mas a quantidade de vidas humanas e não humanas que serão poupadas, nesse caso, é enorme. Né? E, assim, no limite do limite, acho que, pelo menos o argumento moral de que, na pior das hipóteses, a gente cai atirando, nós temos que manter. Né? Mas eu prefiro pensar de outra forma. Tem muita coisa em disputa. Eu, por exemplo, quero evitar que o mundo do futuro, né, o mundo que vai ficar para minha trinca maravilhosa de filhotes, né, Bárbara e Greta, não seja o mundo em que pandemias ocorram simultaneamente a grandes catástrofes climáticas, né? Porque aí a gente vai emparedar as gerações futuras. Você não vai ter como dizer fica em casa para não se contagiar, ao mesmo tempo dizer evacue sua casa, porque a enchente e os ventos de intensidade de furacão estão vindo aí para derrubá-la. Né? Então, eu acho que não é pessimismo, no máximo, como diria o Antônio Gramsci, né? É o pessimismo da razão, mas o otimismo da vontade. Né? A ação nós temos que implementar com bastante força, com bastante espírito de luta. Professor, nos encaminhando para o final agora, no encerramento a gente tem um quadro no Não Tem Fora que se chama Não Fique de Fora, que a gente pede ao convidado que nos dê alguma dica de livro, filme, série, qualquer coisa relacionada ao assunto. Opa, vamos lá, deixa eu pensar aqui. Eu diria que livros tem alguns que são obrigatórios para entender o mundo de hoje. Né? Tem o Espiral da Morte, do meu amigo Cláudio Ângelo, A Mundo por Vir, de duas pessoas maravilhosas também, amigos queridos, que são o casal Débora Danovski e Eduardo Vieira de Castro. A Mundo por Vir é uma obra espetacular. E eu gosto particularmente do que tem sido produzido pelos intelectuais indígenas, né? O Ailton Krenak e o seu Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e Davi Kopenawa, com a colaboração de Bruce Albert, no seu A Queda do Céu. Esses livros, além de um... Deixa eu ver se ele está aqui. Além de um outro que é de um amigo meu também. Ok, não estou encontrando. Achei. Aqui ele.
que é o Capitalismo e Colapso Ambiental, do Luiz Marx, né? Professor da Unicamp. Esses seriam os livros. De filme, eu acho que, assim, o Seremos História, do DiCaprio, é um bom documentário, né? Eu tenho problemas, infelizmente, com o Cowspiracy. Acho que ele poderia ter cumprido um papel muito bom ao denunciar a tragédia da indústria animal, mas acho que, no final das contas, ele faz acusações indevidas ao movimento ambientalista e termina passando pano para a indústria de combustíveis fósseis. Né? Eu acho que a indústria de combustíveis fósseis e a indústria e o agronegócio são ambos, né, graves problemas e precisam ser tratados como tal. Sendo que, inclusive, do ponto de vista climático, a indústria de combustíveis fósseis é o maior problema. Bom, aí, para fechar essas recomendações, acho que fica a dica de darem uma olhada lá no meu canal do YouTube. Né? Boa. Só dar uma procurada aí, se você faria se soubesse o que eu sei. Acho que essa combinação aí nos permite entender o que está acontecendo e nos mobilizar pela urgência, pela emergência, como tanto tem frisado figuras como a Greta Thunberg, né, e demais ativistas do movimento climático. Tá certo. Muito obrigada, professor Alexandre, por participar desse episódio. E chegamos ao fim, então, do 4º episódio do Não Tem Fora, podcast de meio ambiente do Correio do Povo. Eu sou Veridiana Dalla Vecchia e na edição esteve conosco o Aleph Alencar. Obrigada pela audiência e até a próxima.